Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast TEA Talk. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tira o sono de todas as famílias atípicas. Não é só a minha, não é só da Carla. A Carla já vivenciou esse momento. Eu já passei também por esse momento, a gente está construindo. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização. E a gente está aqui com a pedagoga e quase futura psicopedagoga, Ananda Bandeira. Bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, meninas, pelo convite. Muito especial esse momento, né? Como eu disse para vocês, não sou muito de falar, né? Mas quando se trata do TEA, meus olhos brilham. Não tem como não se apaixonar, né? É. Hoje você trabalha especificamente com crianças com TEA, Ananda? Sim. Não, eu sou, né? Tem muitos anos que eu trabalho com o TEA, mas esse ano, do ano passado para cá, eu resolvi trabalhar alfabetização também com crianças típicas que me procuraram, né? Então, tenho alunos que não são, mas a maioria são. Né? Grande parte é TEA. E como está sendo essa experiência, assim? Porque são mundos diferentes, né? A criança atípica, ela tem toda uma preparação, aquela questão de pré-requisitos, né? E como é que é essa diferença de uma criança atípica para uma típica? Então, eu tive ano passado gêmeos, né? Uns gêmeos que dava aula em período integral para eles, porque eles não iam para a escola. E eu usei eles de cobaia mesmo para mim fazer essa comparação, porque eles tinham mais ou menos a faixa etária de uma outra criança com TEA que eu estava alfabetizando. Então, eu alfabetizei os dois ao mesmo tempo. E foi bom porque eu pude comparar, né, as habilidades que eu encontro nos típicos que estavam faltando no meu aluninho com TEA. Uhum. Foi uma experiência ótima, me ajudou muito isso, de poder comparar, né? E esse aluno meu específico, que na época eu alfabetizei, ele não tinha tantas dificuldades como eu já tive em outros, né, para alfabetização. Mas o que diferenciou muito dele para os alunos, para os gêmeos que eu estava alfabetizando, são aquelas características clássicas, né, do TEA. Ele tem também, além do TEA, ele tem o TDAH. Sim. Aí isso impactou, Agrega, assim, né? Que a gente chama das comorbidades, né? Porque dificilmente o autismo vai ser só O autismo. autismo. Tem as comorbidades, né, que agregam. E aí, quando eu olhei para ele, eu falei, esse menino não tem TEA. Eu acho que ele não tinha laudo fechado ainda, né? E eu falava para a mãe dele, será? E foi passando o tempo, e eu fui tendo a certeza, foi passando o tempo. Mas, assim, o que impactou mais nele não foi o próprio TEA, porque ele tinha uma inteligência muito preservada, né? A parte cognitiva dele era preservadíssima. Mas o TDAH influenciou muito na aprendizagem. Geralmente a hiperatividade, né? Ela Sim, tem essa... ele tem uma hiperatividade, tanto assim na escola, né? Aí chega na escola e piora. Mas comigo, ele tinha esse TDAH dele era muito forte, né? E aí ele não tomava medicação, não tinha tratamento nenhum. Então, chegou na alfabetização, não foi o autismo que fez a diferença naquele momento. Foi o TDAH. Foi o TDAH. É por isso que é importante ter o diagnóstico fechado para você saber conduzir as circunstâncias, né? Sim. A gente sempre fala na questão do laudo, que o laudo é uma bússola, né? Que vai guiar esse passo, esse contexto, né? Que é importante nessas situações. Mas e a forma de aprendizagem da criança típica com a atípica é a mesma? Ou até entre as crianças atípicas varia? Porque eu sou fono, né? Então eu trabalho muito assim a parte da consciência fonológica, Sim, né? que é super Que importante. ajuda bastante nesse processo de alfabetização. Mas isso funciona para todo mundo? Como que é? Eu falo, assim, que eu aprendi muito eu fiz os cursos da Luciana Brides, né? Eu acho ela ótima, porque ela é bem sincera. Método não existe, o método é o mesmo. Porque se você alfabetiza uma criança autista, você alfabetiza qualquer outra. Isso é. Então, assim, o método que você utilizar o método, né, para uma criança autista e você aplicar ela para um típico, ele vai alfabetizar muito mais rápido e muito melhor. Porque é uma maneira muito mais clara de se alfabetizar. E aí, o que barra, assim, né, esse aprendizado na escola, que, no meu ponto de vista, é justamente essa questão da metodologia. Porque a gente sabe que para um autista, né, por causa das características, a escola ela tende a usar métodos muito diversificados, né? Assim, assim, até que ponto
isso favorece o autista, né? Porque a gente sabe que o autismo tem o quê? Padrões rígidos de comportamento, né? A dificuldade de ver o todo, né? Focar em partes. E, assim, a escola, ela joga, às vezes, a alfabetização muito de uma vez, né? Porque começa lá, é um processo que começa lá na educação infantil. Não é um negócio assim, eu vou chegar no primeiro ano e aí eu vou começar a alfabetização. Antigamente a gente tinha, né? Não tinha primeiro ano, era alfabetização, a série, né? Chamava. Mas se você chegar lá assim com uma criança que toda a vida não recebeu nenhum estímulo, e aí com 6 anos de idade eu vou alfabetizar, você vai ter que começar lá a trabalhar lá requisitos. Sim, porque é desde a educação infantil, esse trabalho tem que ser feito, né? Através de reconhecimento de som, não som de sílabas, assim, reconhecimento de som de animais, as onomatopeias. E aí a criança vai vendo ali um alfabetinho, uma coisa que associa com a fala. E aí, por exemplo, meu filho tem 3 anos, ele já consegue identificar as vogais, porque, né, a professora fica, falar. Mas ele vê, mamãe, a letra do seu nome. Porque um dia ele viu na escola, e ele viu escrevendo meu nome e ele falou. Então, ele vai, essas associações vêm desde a educação infantil. E que começa com a criança típica, ela vai acontecendo naturalmente, né? A criança típica, esse que é o diferencial, né? Porque a gente tem ali a criança típica, ela não tem todas essas características que, né, atrapalham o desenvolvimento, que é no TEA, né? Então, ela vai ali, a professora vai jogando aquelas informações, vai brincando, vai pondo uma musiquinha, e isso vai, né? Criando na cabeça, e vai criando conexões. E aí ele vai lá, lembra de uma música, ele lembra da letra. E aí chega no autismo, né, não vamos generalizar, mas a gente sabe que o autista tem características em comum. Chega lá, aquela criança, por exemplo, tem uma sensibilidade auditiva. Aí a professora vai e coloca aquela música, aquele negócio. Ou a criança tem um hiperfoco, e aí, ou ela gosta muito, né, de letras, ou ela gosta. Ou ela gosta muito de números, ou então ela não está nem aí para as duas coisas. Que nem o Matheus, eu já vi uns videozinhos que ele gosta muito de matemática, né? Gosta. Muito de números, é o hiperfoco dele. Mas, assim, a gente sabe que cerca de 50% dos autistas, né, de acordo com os estudos científicos, eles vão ter comorbidade. Sim. E aí, é um número assim, muito alto, né? O que vai depender se essa criança... Eu acho que eles vão perguntar isso depois, né? Depender se ela vai alfabetizar ou não, é esse grau de comorbidade que ela tem, se ele tem muito, se é muito forte, porque você olha para uma criança autista, você não sabe se ela vai alfabetizar ou não. Você tem que fazer, né? Toda uma estruturação, tem uma avaliação, tem que saber ali que comorbidade que essa criança tem que vai atrapalhar nesse processo. Se é muito, né? O grau é muito forte, se não tem como essa criança vai conseguir superar todas essas dificuldades, porque a alfabetização não é uma joguei, assim, você vai lá e pega e tá tudo ok. Aqui, toma as letrinhas, aprende. É um processo uma construção, né? Sim, é uma construçãozinha. Exige ali uma execução de tarefas, né? Um começo, meio e fim, e é isso aí que também afeta no autismo, né? A gente começou a construir, né, um papo aqui super interessante e a gente esqueceu, por exemplo, assim, uma família, gente, mas meu filho não está na fase de alfabetização. O que é alfabetização? Né? A gente fala muito em alfabetização, mas conceituar isso, o que é alfabetização? Então, a alfabetização, ela é um processo de decodificação do nosso, né, código alfabético. Né? A gente aprende a decodificar essas letras que, até então, para as crianças são símbolos imaginários, né, que ela não conhece. É um desenho. É um desenho qualquer. E aí é que nem na China, né? A gente olha assim, vê aquele símbolo, a gente sabe o que significa. Então, para a criança pequena, aquilo ali é um símbolo. Mas é esse processo de decodificação, de entender que nosso sistema alfabético ele é feito por letras, e essas letras vêm da fala, né, através dos sons, né? Nosso sistema alfabético foi feito, a Carla sabe, né? Melhor do que eu, para saber. Ele foi uma reprodução do som, né, da nossa fala, né? E aí, isso é a alfabetização, é a criança entender e aprender esse processo. E aí, às vezes, o que confunde muito é que algumas crianças
com o TEA, né, que eu estava falando aquela vez, que 50% tem comorbidade, mas tem ali os 5 a 10% que tem altas habilidades. Sim. Aí muitas vezes vem aquela criança que consegue... Esses dias eu fiquei chocada com lá da clínica, que ele pareia várias palavras com os objetos. E ele não sabe ler. Uhum. Mas ele aprendeu a memorizar a palavra. Que também tem isso, né? A questão da Sim. memorização, a memória fotográfica que eles Sim. utilizam. Aí a família fala, ai, meu filho tá lendo. Não, gente, ele não verdade, tá não lendo. tá. E foi né? o que a mãe disse. Ele não tá Né? lendo. Aí, assim, essa hora a gente tem que jogar real, né? Porque ali, o que acontece? A criança olha aquele arcabouço de palavras e ela tem uma super habilidade de memorizar essa palavra. Então, ele olha, memoriza e pareia. Mas não sabe o que ele Mas tá ele lendo. não consegue associar o som à letra. É que Então, ele não está alfabetizado. E, assim, a alfabetização também vai muito além só dessa decodificação. Às vezes, a criança consegue ler, mas não entende. compreende. Sem a compreensão, não tem. É o que a gente chama de letramento. Uhum. Que é alfabetizar... Letrar é alfabetização para a vida, né? Fora do livro, do texto. Uhum. É você conseguir interpretar questões da vida. Sim. Verdade. Né? Conseguir sair na rua e conseguir interpretar placas, né? Ver o mercado, diferenciar o mercado de uma padaria. Você conseguir ler uma instrução de trânsito e saber O o que significa. Então, há muitas vezes que acontece que a criança consegue fazer essa decodificação, mas não tem a compreensão. E aí não está alfabetizada ainda. Uhum. Isso confunde muito. confunde. Muitas mães assim, meu filho sabe tudo, ele sabe ler tudo. Mas aí, será que ele sabe ele ler mesmo? realmente Ou ele Só só decodificou, memorizou memorizou essa palavra? aquilo ali. E tem realmente, assim, autistas com altas habilidades que eles vão conseguir fazer esse processo aí com muito menos idade do que os outros típicos, né? O que não quer dizer que ele está entendendo o que ele está fazendo. Sim, aí a gente Até- pode fazer vários testes aí para saber se Sim. realmente está entendendo, É né? verdade. E no caso, esses pré-requisitos, né? Porque a gente sempre fala de pré-requisito. Para ser alfabetizado, eu preciso de pré-requisitos. Na alfabetização, quais seriam esses pré-requisitos? Chega uma parte muito complicada, que eu acho, porque assim, pré-requisitos, eles têm que ser diferenciados para cada criança. Sim. Porque o que acontece? Eu tenho uns pré-requisitos para alfabetização normal para criança típica. Toda criança típica ou não, ela precisa, né, ter noção de consciência fonológica, né, que é o que a Carla entende 100% disso. Ela quer saber que nossa fala tem som, que as nossas letras têm um som, e fazer a manipulação desse som de várias formas. E, dependente se é autista ou não, tem que ter isso. Uhum. E aí, outro pré-requisito também é saber que a consciência fônica, né? Conseguir fazer relação com palavras e... Ai, esqueci o que eu ia dizer. Palavras e vivências, por exemplo, né? Conseguir saber que uma palavra é composta por sílabas, Sim. que um texto é composto por palavras. Por palavras. E isso é um processo eu acho muito complexo. São junções, São né? junções. Hoje eu aprendi o pato. Amanhã o pato está na água. Então, o pato está na água, está no sítio. Então, assim, vai juntando, né? Vai além da decodificação, né? É a compreensão. É um processo muito de compreensão. Então, se a criança não consegue chegar nesse nível, já temos que voltar. Então, esses pré-requisitos são básicos para quem está fazendo, para quem é típico. Mas lá no TEA, a gente tem que pensar que se a minha criança não tem todos esses pré-requisitos que tem aqui, né? Nesse livro, por exemplo, de habilidades básicas. Se ela não consegue chegar e sentar, se ela não consegue esperar, se ela não consegue fazer um contato visual, um mapeamento, se ela não consegue receber comandos básicos de abre o caderno, pega o lápis. Né? Eu A fiquei... triangulação, né? Olha lá no quadro, Olha né? pro quadro. Faz aqui, né? E aí se ela não consegue, né? Se você faz uma avaliação e vê que ela não tem essas habilidades, você não pode entrar com o processo de alfabetização. Sim. Eu lembro que eu vi uma vez, quando eu comecei a perceber a questão da alfabetização do Matheus, né? E aí eu lembro de ter visto uma reportagem, um artigo, eu não lembro, falando que um dos pré-requisitos também era a questão da fala, né?
Que o autista tinha que estar falando, e o Matheus ainda não falava, eu entrei em desespero. E eu, meu Deus, e agora? Ele não vai... Porque a gente fica assim também, né? A gente quer que ele seja alfabetizado no mesmo tempo, no mesmo contexto de uma criança típica. E não é assim, não vai acontecer assim, né? Se eu não tiver todo um antecedente antes, não tem como. E eu lembro que eu entrei em desespero. Acho que a mãe do autista, ela entra em desespero várias vezes, né? Na vida. A gente entra em desespero, porque... Aí eu lembro de ter lido esse artigo e falei, meu Deus, e agora? Eu preciso de uma fono urgente, o que eu faço? Porque, assim, a gente fica sem chão, né? E é importante falar isso, realmente, existem pré-requisitos. Não entre em desespero, vai dar tudo certo. Né? Procure ajuda, né? Porque isso é sempre importante, a gente sempre frisa isso aqui, né, Carla? Sim, é importante, né? O acompanhamento, né? Dos profissionais. E o que a gente frisa muito, né, assim, Ananda, a importância da família estar estimulando os pré-requisitos em casa através das atividades de vida diária, né, do contar uma história, de proporcionar para a criança esse contato, né, com as letras, com os livros, né, ali com a imagem, essa troca familiar, né? Isso tudo é importante, né, para o processo de estimulação de linguagem, para que ela possa chegar lá na frente ao processo de alfabetização, né? E muitas vezes, assim, esse trabalho de estimulação dos pré-requisitos nem sempre vai levar para a alfabetização, né? Sim. Mas, de toda forma, o processo de pré-requisito para a alfabetização é um processo de pré-requisito para a vida. Para a vida, sim, exatamente. Então, independente se seu filho vai conseguir alfabetizar lá para 10, 11, 15 anos, todo esse processo de estimulação vai fazer efeito. Vai fazer efeito na vida dele. Por exemplo, eu passei muito tempo sendo AT de escola, né? E também, ao mesmo tempo, estimulando a alfabetização desse meu aluno. Mas o que tinha, né, de diferencial nele não era o autismo em si, é a questão da comorbidade, o que vai definir se vai ser, né, como a gente falou, se o seu filho vai conseguir ser alfabetizado ou não, quanta comorbidade ele tem e quanto isso afeta na vida dele. E esse meu aluno, ele tinha um grau muito elevado de deficiência intelectual. Sim. E muitos têm, né? Uma porcentagem muito grande de autista com deficiência intelectual. E a deficiência intelectual dele era muito forte. Mas, assim, ele não conseguia alfabetizar ele ainda. Não, ele tem o quê? 15 anos. Mas a gente passou, assim, 4 anos na escola trabalhando os pré-requisitos. Ele não conseguiu alfabetizar? Não, mas ele consegue sentar, ele vai para qualquer lugar, ele fica, ele espera, ele entende o tempo, né? A gente põe um cronômetro para ele consegue entender que esse tempo passa. Ó, fulano, você vai ter que esperar 5 minutos, aí põe um tempinho. E isso, para uma criança que não é trabalhada, é impossível você sair. Sim. Vocês, como mãe, sabem, você sair com uma criança que não consegue esperar, é difícil você ir num restaurante, num shopping. Não consegue sentar. Então, a gente trabalhou muito isso no começo, quando eu comecei com ele. A gente passou 1 ano tentando fazer ele sentar. Ele não sentava, ele ficava rodando. Então, a escola, para ele, serviu para isso. Não foi para aprender conteúdo. Então, eu chegava todos os dias, sentava ele na cadeira, contava quantos segundos ele ficava, levantava, levava de novo, levantava 1 ano inteiro, até o dia que ele conseguiu ficar 2 horas seguidas sentado numa sala. A festa foi demais, hein? Celebrado. Mas não foi 1 semana, gente. Foi 4 um trabalho. anos. E, assim, essas habilidades que foram trabalhadas, você viu para a alfabetização? Não, ele não conseguiu, por causa do tipo da comorbidade que ele tinha, né? Porque era muito alto o comprometimento. Mas a mãe dele é super feliz hoje que ela consegue ir para qualquer lugar. Ele interage super bem socialmente, ele não fala, mas ele interage. Ele senta, ele espera, ele vai em shopping, ele vai em restaurante, ele vive a vida dele. Porque ele consegue, né? E eu acho tão importante isso, né? Porque, assim, a criança, ela superou as dificuldades que ela tinha se comparada a ela mesma. E você não vai comparar a criança com as outras crianças da idade dela que estão ali na escola, né? É o que eu falo sempre com o meu filho. Eu trabalho, filho, você precisa competir sempre com você mesmo, né? Se superar. Você precisa se superar. Esquece os outros, né? E isso é importante para a família ter essa consciência, né? O que é importante para mim? O meu filho tem um grau de comprometimento cognitivo que isso pode prejudicar o aprendizado dele. Mas é o que você falou, mas ele aprendeu a sentar.
Hoje eu outras consigo, questões, né? trabalhar, eu consigo sair, eu consigo, estar em outros ambientes, porque alguns pré-requisitos foram trabalhados com ele, e ele conseguiu superar algumas das dificuldades, que ele tinha. E isso é muito importante, a família entender esse processo. E aí veio o problema, assim, falando, pegando um gancho dessa parte de pré-requisitos de sentar, que acontece muito nas escolas. Quando eu fiz estágio, eu vi muito isso, Eu fiz estágio em escolas públicas. E aí o que eu vi é que as crianças com neurotípicas, não só autistas, iam para a escola, eram inseridas, não incluídas. Porque, para mim, o significado de inclusão é diferente do inserção, Muitas Totalmente. crianças estão inseridas, estão colocadas lá dentro, mas não estão incluídas. Incluídas de fato. Então, a criança chega e ela começa a correr pela sala, começa a correr pelo pátio, e ela passa ali 4 horas correndo. E aí a professora quer que senta, menino, põe uma folha para ele pintar, uma massinha, alguma coisa. E não está trabalhando nele ali os pré-requisitos, ele não vai conseguir avançar nessa parte. Então, não adianta a professora querer que ele pinte um desenho, que ele escreva uma letra, se essa criança não sabe sentar. Não sabe esperar, se ele não consegue olhar para ela, não consegue olhar para o quadro, não faz um mapeamento visual de nada, Então, não adianta. E que eu vejo que acontece muito nas escolas é isso. Não, ele não faz, não. Não, e é desse jeito mesmo. Ele não consegue, não. Ele só gosta de correr. Não é que ele só gosta. Eles gostam muito de falar isso, Ele gosta disso. Não, ele só gosta de massinha. Ele só gosta. Não é o que ele gosta, é porque ele não consegue ainda, E eu vejo assim, o quanto é importante essa questão do conhecimento, da compreensão. Porque muitas vezes a própria escola não tem. Não tem. A maioria Os das professores não têm essa não compreensão, não têm esse conhecimento, não sabem o que é uma inclusão de fato, Entendem que a inclusão é só isso, é colocar a criança lá, a criança está incluída. E não é, Não, eu vi uma história... É um trabalho muito mais profundo, Eu vi uma história essa semana passada, a mãe falou assim, não, porque a professora falou assim, não, a gente dá uma massinha para ele e ele fica quietinho lá no cantinho. Isso é inclusão? Não é. Não é inclusão. E aí, inclusão é estar junto, é participar, é fazer... É você entender as especificidades da criança, as dificuldades dela e trabalhar isso nela, proporcionar um ambiente para que ela possa desenvolver. Eu vi uma história também essa semana de uma aluna com TDAH, e que tirava notas baixíssimas. E o professor foi conversar com ela e entender o porquê que ela tirava notas tão baixas. E ela explicou, que ela tinha o TDAH, as dificuldades dela. Então, o professor trouxe isso para a sala de aula. Conversaram sobre esse assunto. Apareceram outros alunos que se identificaram com as dificuldades dela. Então, foi feita uma adaptação na sala. Qual a adaptação? Deixar um recuo no fundo da sala, onde a pessoa com TDAH ela podia, durante a aula, levantar, se ela precisasse, caminhar no fundo da sala, sem precisar sair da sala, e a nota dela aumentou de 2 para 9. Que se ela está caminhando, significa que ela não está escutando. Que ela não está ouvindo, mas é uma necessidade dela. Então, assim... Teve-se um olhar desse professor, um olhar inclusivo, realmente. Ele realmente foi lá entender a dificuldade daquela aluna, e ver o que eu posso fazer de adaptação no meu ambiente para que ela possa aproveitar como os outros E não custou nem R$1, Não custou R$1. O conhecimento que ele tinha, ele aplicou. E outra coisa, ele entendeu. Igual eu vi esse post também, ele falando assim, eu não sei se isso é inclusão. Eu não sei se isso é inclusão. E porque o que acontece? Ele foi lá, perguntou para a aluna, que já era mais velha, e ela falou o problema. Custa conversar com os pais? Olha, seu filho está fazendo isso. O que a gente pode manejar? O que a gente pode organizar para que a gente consiga, abraçar de fato essa família? A gente vê que nas escolas, muitos professores não conhecem as crianças. A primeira escola, quando eu voltei para Palmas, eu tinha falado, Matheus escreve o alfabeto de trás para frente, de frente para trás. Ele fala inglês, português e tal. Ele já algumas palavras ele já escreve, tudo. E aí, tal, um dia eu chego lá na escola, todo mundo me olhando, o porteiro me olhando, falei assim, gente, aconteceu alguma coisa? Porque a gente, mãe de autista, a gente pensa que nunca nada é bom, Quando todo mundo tá te olhando, eu falei, pronto, ele caiu.
Já, né, minha imaginação é maravilhosa, já pensei mil e uma coisa. Aí, quando eu cheguei na sala, a professora... O Matheus escreveu palavras no quadro e não sei o quê. E ele falou... E eu... Gente, mas eu falei. Eu mando sempre um checklist na agenda dele falando as habilidades que ele tem. Então, assim, é conhecer a criança mesmo. Conhecer o que ela tem, pra gente, a partir do que ela tem já de conhecimento, a gente trabalhar. Na alfabetização é isso, né? É conhecer o que ela já tem e partir daquele pressuposto para... Ana, eu costumo falar muito isso, né? Que a gente fala que o autismo tem um déficit muito grande na teoria da mente. Mas eu digo que quem tem é a gente. Nessa capacidade, o que é a teoria da mente? Nessa capacidade de se colocar no lugar do outro. Se todo mundo, todo professor se colocasse no lugar do aluno e buscasse entender por que dele, de cada comportamento, e aí avançar muito mais. Sim. E esses dias eu fazendo uma supervisão na escola, e aí esse aluno meu, ele não conseguia, eles se sentam muito em rodas, né? Uhum. E ele não conseguia ficar em roda e prestar atenção em nada. Então eu chegava lá para a supervisão e estava sempre na roda, e ele sempre de fora brincando com Lego, nada, umas coisas nada a ver. E só que ele é muito esperto, ele pega muito rápido os conteúdos. Mas ele, por causa do TDAH, não consegue focar, né? E a professora, não, ele já fez uma tarefinha. Ele já fez uma tarefinha, deixa ele brincar. Mas é aquele momento de socialização, de roda, né? Aquele momento em que a professora está trocando, né, as ideias com os alunos. Ele está perdendo. Sim. E aí eu cheguei lá e falei assim para ela, então, mas o que a gente vai fazer? Esse é um problema. Qual vai ser a solução? A gente não pode deixar o problema se empurrando com a barriga e o resto da vida. O menino tem um problema, procura a solução. Dou um leg, ele fica quietinho, tá tudo bem. Resolve esse problema assim, não é isso. O problema pode levar anos, mas a gente tem que achar a solução e trabalhar durante esses anos. Verdade. E aí a gente descobrimos muito rápido a solução. Que era o quê? Ele gosta muito de ser o centro das atenções, de ajudar. Uhum. Então, né, a gente fala para a prof sempre que fizer roda, que ela sempre trabalha com algum material, né? Vai ensinar matemática e pega aqueles, né, formas geométricas, usa as formas geométricas e mostra. Esse dia, especificamente, ela estava fazendo isso, ele estava de fora. Mas ele gosta dos brinquedos, então por que não botar ele para mostrar as formas geométricas, pegar ele? João, aí a gente... João, vem aqui, vamos pôr... Pega essas formas geométricas e mostra para todo mundo, né? Aí era brinquedo, Aí ele queria se exibir, ele mostrou para todo mundo, ele sentou e mostrou. E isso vai criando conexões, daqui a pouco ele está na roda. E ali ele estava na roda, mostrando para todo mundo. Ele estava inserido, como fato, ele estava, né, mostrando a figura e as crianças respondendo, ele estava aprendendo também. Sim. E é tão simples, né? E é uma solução muito simples, mas aí o nosso problema é... É simples, mas demanda desse olhar, né? Demanda desse olhar. E muitas vezes não precisa ser um expert na área, um mestrado, um doutorado. Basta você se colocar na dificuldade da criança. Se ele não consegue sentar, se ele não consegue estar na roda, o que é que eu vou fazer? Pensar soluções. Sim. Não funcionou uma, vamos pensar outra. E tentar. O importante é tentar se colocar no lugar da criança, né? Eu acho que falta isso nas nossas escolas. Falta muito. E, Ananda, e assim, a gente vai ver a questões assim, existem métodos que facilitam esse aprendizado? Sim, assim, o nosso método mais comprovado cientificamente é o método fônico, né? Carla trabalha com isso, ela sabe que, assim, o método... método fônico, ele tem, né, uma base científica. Sim. E ele parte, assim, do pressuposto de que é o nosso alfabeto, né? Que é a representação do som. Então, se você ensinar para a criança o som, faz muito mais sentido do que você ensinar o nome. Até porque o desenvolvimento da fala, ela acaba sendo natural para a criança, vamos dizer assim, a criança que não tem uma comorbidade, né? Ela não tem uma deficiência. A fala, ela vem de forma natural, né? Pela interação com a mãe, com os pais, né? Ali, então, ela vai desenvolvendo. Agora, o sistema de letramento, as letras, né? É algo que foi criado. Né? É algo que foi criado pelo homem, né? Tanto que a gente tem ainda hoje sociedades, a gente tem lugares que não existe escrita, né? Verdade. Então, assim, é algo que precisa ser ensinado. Sim. Né? Então, quando você trabalha esse método fônico e você fala, você traz, né, esse som da sua fala representado ali na letra, fica muito mais fácil, né, essa associação, essa compreensão, né?
E a compreensão, eu acho que é muito mais clara. Até eu, quando... Sim. Para mim é muito mais, porque eu fui alfabetizada no método tradicional. B com A, Ba. B com E, B. Mas se você faz B, né, o B faz B. Com A, ba. É muito mais simples. Sim. Então, tem criança, eu já vi criança que faz todos os sons, mas não sabe o nome da letra. Mas o que importa, no fim, é que ele consiga fazer o som e essa associação, né? E é muito mais rápido quando ele aprende o som e consegue identificar as palavras, né? E aí, eu fui alfabetizada nesse modelo e eu lembro que era muito chato. Esse negócio de copiar, né? A gente copiava o B folhas e 50 vezes a letra B, 50 vezes a letra A. E todas as crianças que eu tive a experiência de alfabetizar, eu não usei pontilhado, não usei cópia. E foi tudo muito bom, tudo muito natural. As crianças não precisaram copiar 50 letra B para conseguir escrever a letra B. E o que a gente tem que pôr em mente que a Carla deve saber disso, que a leitura, ela precede a escrita. Sim. Então, muitas vezes, a gente quer que a criança escreva. Não, ele não sabe escrever. E hoje, mas ele não sabe ler, né? também. Então, a gente tem que pôr em mente que a leitura precede a escrita. Então, ele só vai conseguir escrever quando ele estiver lendo super bem, né? Sim. E hoje, com a tecnologia, os pais não incentivam muito a leitura, né? Igual porque dá trabalho, né? Igual a gente sempre frisa também. Dá trabalho. Eu vou escolher um livro, porque no começo... Eu acho que assim, a leitura deveria ser incentivada desde pequenininho, né? Sim. Porque você já vai criando aquele hábito. Hoje, lá em casa, a gente lê todos os dias com o Matheus Felipe. Todos os dias nós lemos. E aí, o que acontece? Ele vai decodificando as palavrinhas e ali na leitura ele já está aprendendo, né? Então, a importância da leitura a gente vê como que é magnífico e não custa nada, porque a gente tem livro em casa, né? A gente tem a Bíblia, nós temos vários outras questões. As crianças sempre ganham livrinhos, né? Sim. Então, a gente pode trabalhar com o que tem, né? Essa questão e já tendo ganhos para aquela criança ser alfabetizada. E essa parte de incentivar essa leitura, né, que tu falou, é muito importante desde pequeno, porque o próprio autismo, né, que a gente falando de teoria da mente, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, imagina que um livro, ele é a ideia de outra pessoa. Sim. Então, para ele, assim, às vezes ele consegue ler, mas não está entendendo o que essa pessoa quis transmitir nessa história, né? E se você vai lendo, vai mostrando... E eu acho importante fazer a leitura compartilhada. Sim. Porque você lê e tenta explicar para a criança o que a pessoa quis dizer. Porque, de repente, ele vai olhar aquilo ali... Não faz sentido. Eu já tive experiência real. Lê. Leu perfeitamente. Mas e aí, o que você entendeu? Nada. Nada. Então, essa compreensão, né, A gente já vê a deficiência da alfabetização já, como se diz, normalmente, né? Sim. No contexto geral, a gente já vê essa deficiência hoje, né? A gente vai conversar com as pessoas, né? no geral, de todo mundo. Pessoas típicas, né? Hoje leem e não sabem o que estão lendo, né? Inclusive na internet. Você vai ver na internet e fala, gente, mas a pessoa falou isso, ela não disse aquilo. E aí você vai ver os comentários, não sei o quê. Gente, a interpretação, cadê? Né? Então, a gente já está vendo... Isso é uma deficiência da nossa alfabetização lá dos nossos pais, que a preocupação na escola era o quê? Saber ler e escrever e ponto. Não interessa o quê. O que você está entendendo. Né? E aí, assim, hoje em dia, isso tem mudado. Demorou muito, mas tem mudado pouco, né? Então, as escolas trabalham mais com texto jornalístico, todos os tipos de texto, né? Com diferentes opiniões, para fazer justamente com que a gente entenda a opinião do outro, né? E que a gente possa construir a nossa também, construir né? em cima daquilo e saber respeitar e interpretar a opinião, né? Ver o ponto de vista do outro. E muitas vezes o que faltou para a gente na nossa alfabetização foi isso. Compreensão textual, interpretação de texto. Por isso que até hoje tem muita confusão na internet, né? Nossa. Você escreve uma coisa, a pessoa bate o olho... Entende outra. Às vezes nem lê direito, bate o olho e comenta lá um monte de coisas nada a ver. Isso acontece. Isso, para o autista, é muito difícil. Se colocar, ele conseguir entender a ideia do outro. Já é difícil para eles conseguir receber tanta informação. Imagine entender o que essa informação quer dizer. Isso é verdade. E nos casos das crianças, dos autistas não verbais, como é que acontece essa interação para a alfabetização? Então, assim, a possibilidade de uma criança não verbal ser alfabetizada em relação a uma criança verbal
é diferente, né? A gente sabe que a criança verbal, pode ser que ela consiga mais rápido do que a criança não verbal, mas não é impossível, né? Existe muitos recursos para alfabetizar uma criança não verbal. E o recurso primordial, o principal, é o uso de imagem. Sim. O autista em si, a imagem funciona muito melhor do que a fala para ele. Porque a imagem é algo explícito. Né? A fala é uma coisa muito abstrata, né? Abstrata, e depende da sua entonação, depende muito do... Tem entonação, né, tem gente? entonação. Às vezes eu falo uma coisa aqui sorrindo, você entendeu que é uma piada, mas se eu falar sério, não é. Exatamente. Então, e essa leitura facial, essa leitura labial, o autista pode não ter. Porque eles têm dificuldade de interpretar, né, as nossas expressões faciais. Sim. Então, a partir do momento que eu falo uma coisa sorrindo, tu vai entender que é uma piada, mas... Se para o autista isso não é fácil. Depende muito disso. Então, o autismo não verbal. O que vai definir muito se ele vai conseguir ser alfabetizado ou não é o nível de compreensão. Se ele está compreendendo o que eu estou dizendo. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, meu filho entende tudo. Não fala, mas entende tudo. Será que ele entende tudo? Ou será que ele pegou palavras-chave, né, e pôs, né, na rotina? Por exemplo, a criança vai... todos os dias ele sabe que ele tem que tomar banho, vestir uma roupa, calçar um sapato para ir para a escola. Aí a mãe não entende tudo, porque ele tomou banho, vestiu a roupa e aí ele sentou e ela falou assim, calça o sapato. Mas aquilo já faz parte da rotina. Por que ele entendeu? Porque é um processo ali, né, da rotina toda dele. Ela falou, calça o sapato, ele sabe que ele tem, sabe que é o hora. próximo passo. Agora, como eu vi um exemplo muito bom em um curso que eu fiz, foi o professor falando assim, um teste, né, para fazer com as crianças. A mãe disse que a filha entendia tudo, tudo, tudo. Aí, quando ela falou assim, quer saber se ele entende tudo? Fala para ele pegar um garfo na gaveta e pôr numa cadeira. Porque a criança pode pegar um garfo e pôr na mesa, porque isso ela faz todos os dias. Agora, você fala, pega um garfo e põe na cadeira. Se ela pôr na cadeira, ela entendeu tudo. Porque não faz sentido nenhum você botar um garfo na cadeira. Vou fazer esse teste. Agora, se ela pôr na mesa... Ela entendeu garfo, mesa, sim, pronto. Porque eles vão visualizando, né? O prato sempre fica na mesa, a xícara fica na mesa, o garfo também fica na mesa. Agora, né, tirar esse garfo e pôr na cadeira, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, Ananda, o uso da figura, né? Porque a gente fala muito do uso da figura no cotidiano, né? Nas rotinas, né? Para estimular a comunicação. Então, esse uso da figura, ele pode ajudar também nessa ampliação de vocabulário, de repertório, né? Eu sou 100% figura. Eu fui treinada, eu digo que foi treinada no método Teacher, né? Não foi no ABA. E o Teacher é isso. O Teacher é o ensino 100% estruturado. Nada do que faz ali não tem estrutura. Porque o que é dar previsibilidade para a criança que não é previsível. Sim. Quando você organiza uma atividade ou um ambiente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para nós, né? Eu entrei aqui, eu vi que aqui tem 2 cadeiras, tem uma cadeira aqui, tem os microfones. O ambiente está estruturado e eu consigo interpretar esse ambiente. Eu sei o que fazer pela estrutura do ambiente. Se eu sei que vocês duas vão me entrevistar e tem uma cadeira aqui, eu vou sentar aqui, eu não vou sentar aí. Então, para o autista é muito isso. Ele já tem dificuldade de prever, né? Já tem uma dificuldade de organização sensorial. Então, ele vai olhar para aquele ambiente, para aquela atividade. Ela precisa estar clara para ele, né? Tem que estar estruturada, tem que estar visualmente mostrando o que ele tem que fazer para diminuir esse nível de ansiedade, que já é natural. E aí a gente vai para a parte da questão da estruturação nas escolas, né? O material adaptado. Não, passou um filme na minha cabeça agora. Provas. Aqueles textos infindáveis com perguntas, assim, às vezes, né? Onde você tem que... Não, aí, assim, né? Aí eu estava falando da alfabetização do não verbal, né? Sim. Mas antes disso, como que a gente alfabetiza o não verbal? É justamente com isso, com imagem. E se a compreensão dele, se ele tem um nível de compreensão boa, para eu dizer assim, o pato, por exemplo. Eu li um texto para ele, né? Uma frase. O pato nada na lagoa. Como que ele vai me responder? Como que eu sei que ele aprendeu ou não, compreendeu ou não? Vou ler a frase... E aí põe uma figurinha aqui de pato, outra de sapo, né? Que dos dois estão na lagoa, né?
Mas eu li que o pato tá na lagoa. Fulano, quem tá na lagoa? É um pato ou é um sapo? Sim. Se essa criança tem um nível tão bom de compreensão, ela vai conseguir ser alfabetizada assim. Não precisa ela escrever ou ler. Sim. Ela vai apontar, é o pato. E isso dá para fazer assim atividades adaptadas ótimas só com a imagem para criança, né? Tem aquele aplicativo que eu gosto muito, da Arasaki. Aham. Lá eles têm tudo, né? tem tudo Tudo que você precisar de figura tem lá. E assim, lá eles De têm adaptação. construção não só de figura, de frases com figuras, né? Que eu acho legal é isso. Sim. Olhar. Para toda palavra tem uma figura. E é isso já serve para a alfabetização de uma criança não verbal. A gente pensar que toda palavra tem uma figura. Se toda palavra tem uma figura, ele pode ser alfabetizado com uma figura. Sim. Mas quando a gente passa para adaptação de material, a gente vê a falta disso, né? Aham. Sim. Porque quando a gente vai para as escolas, até hoje não vi nenhuma que faz isso. Então, o método pode ser fônico? Pode ser o mesmo método. Mas materiais? Não. Né? Porque muitas vezes a escola vem ali, hoje vamos estudar a letra B. Põe uma folha aqui com várias informações de letra B. Aquilo ali para uma criança com uma dificuldade, né, de ver o todo, uma criança que dificuldade de concentração, olha para uma folha daquela ali. Ela já se Que perdeu antes de Deus. começar. Né? Só de olhar ela já não sabe mais o é. que fazer. Então, o que vai diferenciar muito nesse processo, que vai ajudar muito a criança, é uma atividade boa estruturada, né, bem estruturada. Se eu vou ensinar uma letra A para uma criança atípica, ela pode aprender com essa atividade cheia de informação. Você consegue. Uhum. Mas se eu vou passar essa atividade para uma criança com TEA ou neurotípica, você tem que fazer algo eu tenho que enxugar e o mais claro, o mais limpo e o mais instrucional possível. A letra A, eu gosto de fazer, eu tenho um material muito, muito legal, que eu podia ter trago, né? Mas esqueci. E é muito legal que, assim, vai ensinar as letras, né? Aí tem aqui uma folha, aí tem a letra A, uma setinha indicando para colagem, porque é uma instrução, uma seta. E a criança pode pegar essa letra A e colar em qualquer lugar, mas se eu estou estruturando ali, ensinando onde ela que tem uma seta para cá e tem um quadradinho, então ele vai parear lá. A chance dele parear lá é muito maior do que eu dar uma letra A e cola aí. Então, uma atividade estruturada com pareamento. Pareamento é um precursor, né, de alfabetização. É essencial para o autismo e tudo, pareamento. E aí, parei a letra A. Embaixo eu ponho uma escrita da letra A. Acabou. Ele pode fazer aquilo ali umas 50 vezes. Mas ele vai olhar e vai saber o que fazer. Agora, se eu dou uma folha qualquer com a letra A cheia de texto, o menino não vai conseguir. O que eu faço agora? E aí, eu entro em desespero. O que me frustrou muito quando eu trabalhei com inclusão foi isso. As atividades, os professores esperavam não sei o quê, que a criança poderia... rígidas, né? Tipo assim, é a mesma coisa para todo mundo. Eu não sei fazer. Aí, não sei, não tenho ideia de como fazer uma atividade adaptada. Gente, não é muita coisa. É simplificar, simples, né, na verdade. Você pensa ali, qual a forma mais simples de ensinar uma letra A? É simplificar. É simplificar, igual do A ao sistema solar. Qual a forma mais simples de ensinar o sistema solar? Não vou ensinar todo aquele negócio todo, eu vou ensinar o quê? Começar pelo Sol. O Sol é uma coisa que a gente consegue ver algo concreto. Sim. E o autista é muito concreto. Sim. Então, eu vou buscar sempre a forma mais concreta e mais explícita possível. É só você parar para pensar que a gente consegue. Só isso, gente. Eu acho que não tem essa dificuldade toda. Eu acho que falta motivação dos professores, das pessoas. É muito complicado, né? Essa questão da escola querer padronizar essa avaliação. Porque é igual você falou, assim, como eu vou saber o que ele está compreendendo? Né? Eu tenho que dar algo que tenha condições de eu avaliar essa compreensão ou não. E se eu colocar muita coisa, né? Se eu fizer uma avaliação como de outras crianças típicas que eu sei que estão ali, estão compreendendo, entre aspas, né? Porque, na verdade, nem todas estão realmente... Eu não vou conseguir avaliar. Nem todas estão no mesmo nível. Sim. Inclusive, as típicas não estão no mesmo nível. Quando você vai para a escola, elas não estão no mesmo. Um tem uma habilidade maior numa coisa, o outro em outra. Aí, quando a gente vai para o autismo, né? Que aí a gente vê essa disparidade ainda, que é maior, né? É complexo. E aí, Ananda? É bem isso. A inclusão aí dá uma baqueada na gente quando chega nessa parte. A gente fica triste. Porque falta ainda muito
muito É um caminho caminho a para ser andar. percorrido, né? Muito, assim. E eu acho que a estrada está muito longa ainda. Sim. Pelo fato de a gente estar com tanta, né, criança precisando, com tanta Sim. criança que pode ser incluída. E eu acho que essa estrada está muito longa para um caminho que já está batendo na porta. Uhum. Então, tinha que estar ali, ó, tá batendo na porta, o autismo está ali, as crianças querem estar na escola, elas precisam, os pais precisam, né? Muitas vezes, assim, eu posso optar por um homeschool com meu filho, mas e a mãe que não consegue, gente? A mãe que tem que trabalhar, que tem onde deixar. E aí eu vejo que a escola estão só inserindo, e os meninos não estão aprendendo nada. Não. Eu acho que ainda, por mais que a gente faça 500 mil podcasts, ainda o déficit na escola vai ser grande, porque eu acho que, assim, as pessoas... Não é falta de informação. Não é. Não é mais falta de informação. A gente É podia empatia, ter isso há 5 né? anos atrás. Eu acho que é mais para empatia do que a Qualquer questão da coisa que a informação. gente- É sair da zona de conforto, né? Gente, É eu querer fazer algo diferente, é eu pensar no outro, aí Porque se eu conversar com o pai de autista, ele vai me dar as dicas tudinho. Não vai? Vai, olha, meu filho gosta disso. E os profissionais Os profissionais também, que atendem né? aquela criança. Os profissionais que acompanham aquela criança pode ser um norte. E às vezes a gente vê a escola muito fechada, né? A escola não quer o acesso dos profissionais, dos terapeutas, né? Acha que estão ali só para para criticar. criticar, e né? observar. Gente, eu vejo assim o ganho que teriam, né? Porque assim, é uma forma de lidar não só com os autistas. Porque eu penso, e que é uma tese minha, que se toda criança fosse ensinada nos moldes que uma criança é autista, a gente teria tantos gênios. Pronto. Isso né? que eu digo, o método é o Sim. mesmo, porque é o mesmo Sim. que você aplicar, se você aplicar bem o método para uma criança típica, gente, Gente, eu falo assim, a gente quando já a tem gente muitas pensa assim, crianças né, assim. na equidade, né? Aquele que precisa de 2 caixinhas para enxergar o outro lado do muro, se eu oferecer 2 caixinhas para todo mundo vai enxergar, né? Ou se eu oferecer 2 caixinhas para ele, aquele que precisa de uma só, ele também vai ser beneficiado, né? Então, assim, isso é equidade. É eu pensar naquele que tem mais dificuldade e eu ter um olhar para aquele e saber que aquele que não tem vai ser beneficiado da pelo mesma método que eu estou forma, usando com aquele outro, né? com certeza. É um caminho longo. Oh meu Deus. Não, e a gente assim, aí a gente vai conversando, bate aquela tristezinha, né? Porque assim, é um caminho longo. Né, o Daniel tá numa série, o Matheus tá em outro, a gente vai traçando já na mente aqui o caminho, o percurso. Aí chega, né, as dúvidas, meu Deus, será que ele vai conseguir? Será que ele vai? Como é que vai ser lá na frente? Né? Então, Sim. passa esse filme na cabeça. E o que é mais triste, assim, é isso. É você entender que a escola não está avaliando o que o seu filho sabe, né? Então, assim, hoje, se a gente vai pensar, né? Então, vou dar o exemplo do meu filho, do contexto, né? Muito do que ele aprende com a psicopedagoga, não é na escola, né? E a escola avalia de uma forma tão engessada que, por mais que a gente avalie em casa e com a psicopedagoga, não, ele está ok, ele está sabendo. Quando vai para a escola, naquele tipo de avaliação tão engessado, não consegue avaliar o conhecimento dele. E um exemplo disso, Carla, é que muitos autistas têm hiperfoco, né? Sim. Tem. Isso é ruim? Não. Não, mas Depende do ponto de vista. Se você tem um hiperfoco, a criança tem um hiperfoco, você pode também usar para o lado bom. Sim. Uma criança com hiperfoco que consegue aprender tudo sobre aquele, sei lá, sobre dinossauro. Se ela consegue aprender tudo sobre dinossauro, por que eu não vou colocar na atividade dela? Usar o dinossauro. Vou ensinar matemática. Põe o nome dinossauro e vai ensinar letras que tem no dinossauro. Se ele consegue entender tudo sobre esse assunto, ele vai se motivar demais com isso. Sim. Eu Vai já dar fiz sua muito pilha, isso. né? Vou colocar uma pilha e nós vamos. Eu faço isso o tempo todo. O menino gosta de quê, gente? Uhum. Eu tenho um que gosta de Transformers, né? Quando eu comecei com ele, a mãe dele ela não sabia me explicar muito o que ele gostava, mas ela só falou que ele gostava de Transformers. Ele gosta muito de Transformers. Eu botei Transformers em tudo. Peguei a letra T do Transformers, tudo era Transformers. Na hora que ele olhava, ele pegava assim, ele queria levar para casa. Ele recortava e queria levar para casa. Então, isso fez um diferencial muito grande para ele. Tudo que tinha Transformers, que tinha palavras, letras e tudo, eu botava. E ele aprendeu assim. E é algo maravilhoso, né? Fala assim que se a gente pudesse usar o hiperfoco, se o professor estiver atento a isso. Gente, eles rompem, eles vão além. Sim. É né? usar do problema, fazer a solução, Sim. né? Sim. E muitas vezes falta esse olhar, né?
Às vezes a gente tende a achar que o hiperfoco é algo ruim, né? Mas se você for usar por uma coisa boa, a criança pode avançar em níveis muito mais rápidos do que você ir pelo método tradicional. Sim. E a gente tem que entender isso, que criança com TEA nenhuma vai ser igual. Não. Nenhuma. A gente tem características em comum. Criança nenhuma, né? Criança nenhuma é igual. Não é assim, mas assim, com o TEA ainda é mais específico. Muito específico. E aí a gente tem que entender isso, que não tem nenhuma igual, que não adianta eu falar assim, o método é esse, você faz isso que vai dar certo na alfabetização. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem uma receita de bolo, é assim mesmo, você tem que fazer o quê? Para resumir aqui, o caminho é uma boa avaliação, faz uma avaliação boa. Hoje em dia a gente tem muitos protocolos bons. E, assim, essa avaliação, muitas vezes a gente não vai conseguir pela escola. Então, se puder, né, levar no psicopedagogo, no neuro, fazer uma avaliação, ver quais as habilidades que essa criança está precisando, quais são precursoras que ela não tem para poder ser alfabetizada. Fez essa avaliação, esse fulano precisa disso para alfabetização. Então, eu vou trabalhar isso, esquece a alfabetização. Vou trabalhar isso. E quando ele superar isso, a gente inclui a alfabetização. É como uma escadinha, né? É uma escadinha. Um degrau de cada vez. E é isso que a gente sempre frisa também, né? Comemorar as conquistas, né? Ter paciência com o resultado, porque eles virão, mas talvez não é da forma que a gente espera, né? Sim. E a gente brinca assim que o profissional, né? Ele tá ali trabalhando, tenha paciência com o profissional que a gente vai colher bons frutos, né? E é igual a Nanda citou o exemplo, né, da criança que não foi alfabetizada, mas evoluiu em outros comportamentos. Então, a gente tem que ver os ganhos, né? O que eu estou construindo, o que eu estou ganhando com isso tudo. Isso é tão importante, né? Tem coisas que a gente realmente não vai fluir no autismo, a gente vai ver que não... Tá tudo bem, vamos ressignificar isso daí, né? Às vezes eu não consigo alfabetizar aquela criança, mas... Consegue fazer ela viver bem, né? De algum modo. Ter outros ganhos, ter autonomia, né? E eu acredito, assim, que um bom estímulo nunca vai trazer prejuízo. Nunca. Nunca. Vai trazer ganhos. Sempre. Sempre. Então, é estimular. Da forma que a criança se sinta bem e goste também, né? Porque Isso. você enfiar um estímulo, a goela abaixo da criança, ela não gostar, vai trazer aí já é outro trauma. Exatamente. Mais terapia. Aí você vê crianças resistentes com a escola, né? E eu tenho um exemplo muito real disso. Uma vez, esse mesmo aluno que eu acompanhava, ele começou a fazer uma aulinha de música, né, separada com a professora. E ele não conseguia falar. E isso, para ele era uma criança que falava quando era pequeno, depois perdeu a fala, né, que a gente chama de autismo regressivo. E aí, esse menino amava música, amava pegar os instrumentos. Para ele era a maior alegria, ele toda hora ia na porta, na escola, ele toda hora ia na porta para ver se a professora estava lá na salinha de música. Era assim, tinha esse espelhinho, ele olhava assim, ficava. Chegava o dia ansioso. Até um dia que ela falou assim, canta! Bora, canta, você consegue, canta, você consegue. Ele levantou, saiu, nunca mais ele quis voltar. Então, a gente tende a subestimar, né, a compreensão da criança que não fala. Sim. A gente subestima, acho que porque ele não fala, ele não escuta. E não sente. Quando ela falou isso, ele perdeu total interesse, porque se é uma dificuldade dele, se ele não consegue, é a mesma coisa de mandar a gente fazer uma coisa que a gente não consegue. Vai, faz. Eu não consigo, eu não gosto e pronto. E para eles, como se diz, é porque às vezes a gente ignora a questão dos sentimentos deles. Sim. Né? Eu sou um indivíduo, eu estou aqui, eu tenho compreensão, né? E eu tenho essa dificuldade. Isso mesmo, gente. Mas esse é o caminho. Então, não tem receita de bolo. A alfabetização é um sistema muito complexo. E precisa ser estimulado desde sempre, né? Quanto mais estímulo, melhor. Não querer que a criança leia ou escreva quando é pequeno, né? Eu nunca tive essa ansiedade. Por exemplo, a professora, nessa escola o menino já começa a escrever com 3 anos. Eu, pra quê? O que meu filho vai assinar? Para que ele tem que escrever com 3 anos? É precisar assinar algum documento? Não é. O que diferencia uma alfabetização para mim, o principal de uma criança típica para uma atípica é o tempo. Sim. A gente é ansioso, né? A gente, por natureza, é muito ansioso, mas o tempo vai dizer, pode demorar 10 anos uma criança na alfabetização típica, ele vai alfabetizar em 1 ano.
Mas se a minha vai alfabetizar em 10 anos, o importante é que daqui 10 anos vai ser lucro. O tempo vai passar de todo jeito. É o tempo, assim, o que diferencia é o tempo e a persistência, né? Que a gente tem que ter persistência. Com autismo tem que ser muita repetição, muita persistência. E aí, quanto mais repetição, mais o cérebro reage, mais o cérebro grava, e é isso. Tem que percorrer. A gente teve uma aula hoje, né? Nossa, quanto aprendizado. E a gente também ficou aqui reflexiva, né? Como Sim. mãe atípica, nós ficamos aqui reflexiva, né? Pensamos no trajeto que nós vivemos, que viveremos, né? E o que nós Sim. precisamos construir, porque é todo dia, né? A luta da mãe brasileira, da família, é todo dia. E a gente queria agradecer a Nanda por você estar aqui conosco. Obrigada, Nanda. Eu amei. Foi muito bom. Que Deus te abençoe. Conte Amém. conosco. E estamos aí construindo juntos, né? Isso aí. Sim. Precisando, estou aqui. Obrigada, Nanda. Obrigada. Muito obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Eu sou a Carla. Eu sou a Ana Paula. O nosso intuito é disseminar informação. Compartilhe, dê o seu like e até a próxima TEA Talk.